Eliseu. Você conhece a história do profeta da unção dobrada? Aquele que fez o machado flutuar, multiplicou o azeite e enfrentou reis com a força de Deus? Prepare-se para uma jornada emocionante, repleta de milagres e lições profundas que ressoam até os dias de hoje. A história de Eliseu não é apenas uma narrativa bíblica, mas um testemunho poderoso do poder transformador da fé inabalável. Eliseu, um lavrador de Abel-Meolá, vivia uma vida aparentemente comum até o encontro que mudaria seu destino para sempre. Imagine a cena, um homem simples, dedicado ao seu trabalho, e de repente o maior profeta da época, Elias, o chama para ser seu servo. Um chamado que exigia deixar para trás a segurança do conhecido para abraçar um futuro incerto, cheio de perigos e milagres. Esta decisão, tomada em fé cega, define o caráter de Eliseu e lança as bases para uma vida extraordinária. A obediência imediata e incondicional demonstra a humildade e a disposição para servir que caracterizarão seu ministério. Não era apenas um chamado, era uma renúncia, um mergulho profundo na vontade de Deus. E essa entrega total se tornou o combustível de sua jornada. O tempo de aprendizado ao lado de Elias moldou Eliseu. Ele foi testemunha dos feitos extraordinários do profeta, aprendendo não apenas a executar milagres, mas a ter uma profunda conexão com Deus. Acompanhar Elias foi uma imersão intensa em fé, obediência e poder. Podemos imaginar Eliseu aprendendo a discernir a vontade divina, a ouvir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. Ele absorveu a sabedoria e a estratégia de Elias, observando atentamente como o profeta navegava pelos desafios e respondia às necessidades do povo. Ele se tornou um aprendiz diligente e receptivo, absorvendo cada lição como uma joia preciosa. A relação de servo e mestre transcendeu os limites do trabalho. Foi um relacionamento de mentor e discípulo, onde Eliseu recebeu não apenas ensinamentos, mas também o legado espiritual de Elias. Essa proximidade permitiu que Eliseu absorvesse a essência do ministério de Elias, cultivando sua própria capacidade de operar milagres e de conduzir o povo de Deus. Eles compartilharam momentos de oração, jejum e profunda intimidade com o Pai. Eliseu aprendeu a importância da perseverança e da fidelidade em meio às adversidades. A partida de Elias foi um momento crucial. A ascensão aos céus em uma carruagem de fogo deixou Eliseu com um vazio, mas também com um legado poderoso. A tarefa de continuar a obra de Elias pesava sobre os ombros de Eliseu, mas esse fardo não o esmagou. Pelo contrário, serviu como um estímulo para buscar ainda mais a direção de Deus. A herança de Elias não se limitava a milagres. Era uma herança de fé, coragem e total entrega a Deus. A partida de Elias marca o início do ministério independente de Eliseu, mas a influência do profeta mentor continua a permear sua jornada. Eliseu carrega consigo o conhecimento, a sabedoria e, mais importante, a unção de Deus que recebeu de seu mestre. A jornada de Eliseu é um testemunho do poder do discipulado e da importância de seguir os passos daqueles que foram chamados para guiar o caminho espiritual. Se até aqui essa história já está mexendo com a sua fé, imagine o que ainda está por vir. Não perca nada. Já deixa o seu like agora mesmo e se inscreve no canal, porque você não vai querer ficar de fora dessa jornada de milagres. A história de Eliseu é marcada por um evento singular: a unção dobrada. Após a ascensão de Elias, Eliseu herdou mais do que apenas um manto. Ele recebeu a dupla porção do espírito de Elias, uma unção amplificada que multiplicava seus poderes. Imagine a intensidade espiritual desse momento. Não se tratava apenas de um acréscimo de habilidades, era uma transferência de autoridade espiritual, uma nova dimensão no relacionamento com o sobrenatural.
Essa unção dobrada não era simplesmente uma questão de quantidade, mas de qualidade. Eliseu não apenas realizou milagres maiores do que Elias, mas também demonstrou uma profundidade de discernimento e conhecimento espiritual ainda mais notável. Sua capacidade de discernir a vontade de Deus se tornou excepcional, permitindo-lhe guiar e aconselhar com precisão aqueles que o procuravam. Ele não agia por impulso, mas com o conhecimento profundo da estratégia divina. A unção dobrada se manifestou em sua capacidade de realizar milagres extraordinários. A multiplicação de azeite, a ressurreição de um menino, o encolhimento de um exército inimigo são exemplos que demonstram o poder incomparável que ele possuía. Mas mais importante que o poder em si, está a maneira como ele utilizou esses poderes. Eliseu servia ao povo de Deus com amor e compaixão. Os milagres eram uma extensão de sua fé e demonstravam sua confiança total no poder de Deus. Ele operava no sobrenatural sem ostentação, com humildade e submissão a Deus. A herança da unção dobrada também se estendeu ao seu discernimento espiritual. Eliseu possuía a capacidade de identificar intenções escondidas, profetizar com precisão e guiar o povo de Deus com segurança através dos desafios. Sua visão espiritual era aguçada, permitindo-lhe ver além das aparências e discernir os planos de Deus em meio ao caos. Ele não apenas realizava milagres, mas também interpretava a vontade de Deus para a vida de outras pessoas e para a nação. A unção dobrada de Eliseu não é apenas um fato histórico, mas uma promessa para aqueles que buscam um relacionamento profundo com Deus. É uma demonstração do poder que está disponível para aqueles que se entregam completamente à vontade divina. Seja para enfrentar o gigante na sua frente ou multiplicar os recursos limitados, a unção de Deus nos capacita para realizar o impossível. É um chamado para uma vida de fé, coragem e obediência radical. Os milagres realizados por Eliseu são tão impressionantes que desafiam a nossa compreensão humana. Um exemplo marcante é a multiplicação do azeite, onde ele ajuda uma viúva a evitar a pobreza através de um ato de fé e obediência. Este milagre não era apenas uma solução momentânea, mas um símbolo do cuidado de Deus pelas necessidades básicas do seu povo. Outro milagre notável é a ressurreição do filho da sunamita. Imagine a dor e o desespero desta mãe ao perder seu filho. Eliseu, guiado pelo poder de Deus, traz de volta a vida ao menino, demonstrando o poder de Deus sobre a morte e o consolo que ele oferece ao sofrimento. Este milagre nos lembra do poder restaurador de Deus em nossas vidas e a esperança que podemos ter mesmo diante da perda. Eliseu também enfrentou e venceu a opressão de Naamã, o comandante do exército sírio. Um homem rico, poderoso, mas contaminado pela lepra, procurou a cura através de Eliseu. A aparente simplicidade da solução, lavar-se no Rio Jordão 7 vezes, demonstra a fé que é necessária para receber a cura de Deus. A cura de Naamã não foi apenas física, mas também espiritual, marcando uma transformação na vida deste comandante e demonstrando o alcance do poder de Deus que transcende fronteiras e culturas. Um dos milagres mais impressionantes é a multiplicação de pão para alimentar um grande número de pessoas. Similar ao milagre de Jesus, esse evento demonstra o cuidado de Deus com o bem-estar físico de seu povo e sua capacidade de suprir abundantemente, mesmo quando os recursos parecem insuficientes. Esta cena nos ensina a confiar no suprimento de Deus, mesmo em momentos de escassez. A história de Eliseu está repleta de atos extraordinários, mas não são feitos isolados. Cada milagre revela o poder, o amor e a compaixão de Deus.
Eles são um testemunho do poder transformador de um relacionamento profundo com Deus e um incentivo para confiar no seu cuidado e providência em todas as circunstâncias. Lembre-se, a nossa fé se fortalece ao testemunhar o poder de Deus em ação. A vida de Eliseu não foi isenta de conflitos. Como profeta de Deus, ele frequentemente se deparou com a oposição de reis, profetas falsos e até mesmo do próprio povo. A fidelidade de Eliseu a Deus o colocou em confronto com poderes terrenos, levando a situações tensas e perigosas. Sua determinação em seguir a vontade divina, mesmo diante de ameaças, revela a força e a coragem que a fé verdadeira proporciona. Um dos exemplos mais gritantes é o conflito com os reis de Israel. Eliseu confrontou a injustiça, a opressão e a idolatria, desafiando diretamente aqueles que estavam no poder. Ele denunciou a conduta imprópria, o que muitas vezes o colocava em risco pessoal. No entanto, ele perseverou, fiel ao seu chamado e à vontade de Deus, apesar do perigo. Sua coragem serve como um exemplo de como podemos nos opor à injustiça, mesmo quando isso exige sacrifício pessoal. A oposição dos profetas falsos também foi um desafio constante. Eliseu teve que defender a verdade de Deus em meio à mentira e à manipulação. Ele expôs as falsas profecias e a idolatria, mostrando a diferença entre uma fé autêntica e uma fé superficial e oportunista. Sua luta contra a enganação é um exemplo da importância de discernir a verdade e de defender a integridade da fé. Além da oposição externa, Eliseu também enfrentou desafios internos. A solidão, o peso da responsabilidade e o fardo de carregar a unção dobrada podem ter causado momentos de dúvida e luta espiritual. Mas mesmo em sua vulnerabilidade, ele recorreu a Deus por força e direção, demonstrando a importância de buscarmos sustento espiritual em tempos de adversidade. Apesar dos inúmeros desafios, Eliseu perseverou, mostrando que a obediência a Deus e a fé inabalável superam qualquer obstáculo. Ele demonstrou que seguir a vontade de Deus, mesmo diante de opressão e perseguição, é o caminho mais recompensador, apesar das dificuldades. A história de Eliseu é um testemunho do poder transformador da fé verdadeira. A história de Eliseu nos deixa um valioso legado de lições espirituais que ecoam através dos séculos. Sua vida demonstra a importância de total obediência à chamada de Deus, mesmo quando exige sacrifícios pessoais e mudanças radicais na vida. A obediência de Eliseu, seja no momento do chamado de Elias ou nas muitas decisões subsequentes, foi o alicerce de seu ministério e de seus milagres. A fidelidade incondicional a Deus, mesmo diante de desafios e opressão, é uma lição essencial do legado de Eliseu. Ele nunca hesitou em defender a verdade, mesmo quando enfrentava reis e profetas poderosos e influentes. Sua lealdade a Deus acima de qualquer outra coisa é um exemplo a ser seguido por todos que buscam uma vida de fé autêntica. A história de Eliseu também destaca a importância de perseverança na fé. Ele enfrentou inúmeras dificuldades, mas nunca desistiu de sua missão. Sua persistência na oração, na busca da vontade de Deus e na realização de seu propósito é uma prova da importância da fé perseverante e a recompensa que ela traz. A unção dobrada recebida por Eliseu também nos ensina sobre a capacidade ilimitada de Deus de nos capacitar para realizarmos seu propósito. Não importa o quão grande seja o desafio ou a tarefa, Deus nos concede a força e os recursos necessários para cumprirmos seu plano. Basta confiarmos em sua promessa e nos entregarmos totalmente à sua vontade. A vida de Eliseu é uma inspiração para todos nós. Seu legado de fé, obediência, fidelidade e perseverança é um guia para aqueles que procuram seguir o caminho de Deus com coragem e determinação. Ele nos lembra que, com Deus ao nosso lado,
podemos enfrentar qualquer desafio e realizar grandes coisas. O que a história de Eliseu significa para você hoje? Como podemos aplicar as lições da sua vida ao nosso contexto moderno? A fé inabalável de Eliseu nos desafia a examinar nossa própria fé e a nossa disposição para obedecer à vontade de Deus. Em um mundo marcado por incertezas e desafios, a história de Eliseu nos encoraja a perseverar na fé, a confiar na providência de Deus e a buscar a sua direção em todas as áreas da vida. Seu exemplo nos ensina a não desanimar diante das dificuldades, mas a buscar força e encorajamento na palavra de Deus. A unção dobrada de Eliseu é um lembrete do poder transformador que está disponível para aqueles que buscam um relacionamento mais profundo com Deus. Podemos pedir por uma unção maior, um aumento da nossa capacidade para servir a Deus e para realizar seu propósito em nossas vidas. A coragem de Eliseu em desafiar a injustiça e a oposição nos lembra da nossa responsabilidade em sermos a voz da verdade e da justiça, em um mundo que precisa de mais fé e mais amor. Precisamos ter a coragem de nos posicionar contra a injustiça, mesmo quando isso nos custar algo. Ao refletir sobre a vida de Eliseu, que pergunta você faz a Deus hoje? Que passo você dará para aprofundar sua fé e sua obediência a Deus? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Que a história de Eliseu inspire você a viver uma vida de fé, coragem e perseverança. Isso é só o começo do que Deus ainda pode fazer. Então, fortaleça essa mensagem. Curta este vídeo e se inscreva para continuar recebendo revelações que transformam vidas. O próximo conteúdo pode ser a resposta que você está esperando. Deus abençoe.